Olá pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar esse tempo, e eu tenho bastante tempo, para continuar discutindo fisiologia. Na aula passada nós falamos sobre sistema nervoso. Em sistema nervoso nós vimos que o sistema nervoso é formado por neurônios, células da glia. Neurônios são as principais estruturas, as células da glia têm função acessória, importante, mas acessória. Os neurônios têm a função de transmitir impulsos elétricos, despolarização, e comunicar-se com outros neurônios, que são as sinapses. Então, primeiramente, nós falamos sobre a característica do neurônio, do funcionamento de um neurônio. Então, neurônios sem bainha de mielina, que despolarizam cada pedacinho da membrana, neurônios com bainha de mielina, onde ocorre a despolarização de forma, entre aspas, saltatória, de forma organizada através das células de Schwann e nodos de Ranvier. Depois eu faço um videozinho mostrando melhor essas características. E nós falamos ainda sobre as sinapses. As sinapses elas podem ser químicas ou elétricas. Elétricas são raras, praticamente não encontradas, ocorrem pelos canais tipo gap, e as mais importantes as sinapses do tipo químicas. Então, a grande maior parte do nosso sistema nervoso, a grande maior parte das nossas comunicações neuronais ocorre de forma química, através da liberação de neurotransmissores pelo neurônio pré-sináptico e a ação desses neurotransmissores em receptores na célula pós-sináptica, fazendo algum determinado efeito. Hoje nós vamos falar sobre circuitos neuronais. E claro, vamos começar do mais simples para o mais complexo. E o mais simples é encontrado aonde? No controle do movimento, mais especificamente, movimento reflexo. Então, por isso, nós vamos discutir agora o controle do movimento. Quando nós falamos em controle do movimento, o movimento ele pode ser do tipo reflexo, automatizado ou voluntário. Automatizado e voluntário é um nível de complexidade bastante grande, enquanto o movimento reflexo é a forma mais simples de circuitaria neuronal que nós podemos encontrar no nosso sistema nervoso. Então, por isso, discutir agora o movimento reflexo. Ok? Então, vamos lá. O assunto de hoje de discussão, movimento reflexo. Se eu pedir para que vocês deem um exemplo de um movimento reflexo, o que vocês encontrariam na literatura? Que exemplo vocês trariam? A mão na chapa quente, por exemplo. É o principal exemplo que vocês vão encontrar. Por quê? Porque é o mais discutido, e é o mais simples. Quando você coloca uma mão na chapa quente, o que acontece? Você retira rapidamente a mão. Para quê? Para preservar a tua estrutura orgânica. Essa retirada ela independe de processamento cognitivo. Imagine se você colocasse a mão na chapa quente e tivesse que interpretar os fatores. A chapa está quente, vou retirar. Até lá, você já teria tido uma lesão bastante significativa da tua estrutura da mão. Então, toda essa resposta, ela ocorre de forma reflexa. Como funciona a resposta reflexa? De uma forma muito simples. Então, nós temos aqui a palma da mão. Aqui, por exemplo, a palma da mão, muito bem desenhada. Nós temos neurônios que trazem a informação da palma da mão até a medula espinhal. Esses neurônios são chamados neurônios aferentes. Na medula espinhal ocorre a comunicação deste neurônio aferente com um neurônio chamado interneurônio. E esse interneurônio, que seria o neurônio de controle, se comunica com o neurônio eferente motor. Nós já vimos que os neurônios motores são aqueles que estão ligados com fibras musculares, por exemplo, agora do bíceps, que fazem com que ocorra a contração da musculatura do bíceps e, consequentemente, a flexão do antebraço em relação ao braço e a retirada da mão da chapa quente, ok? Então esse seria o movimento reflexo, essa forma mais
simples de comunicação neuronal que existe no nosso sistema nervoso. Um neurônio que traz a informação, um neurônio que faz o controle dessa função e um neurônio que leva a resposta desse mecanismo, desse processo. Então é um evento que envolve apenas 3 neurônios. Essa combinação desses neurônios é chamado de arco reflexo básico. Arco reflexo básico. Então, o que seria o arco reflexo básico? É essa combinação desses 3 neurônios que conseguem realizar um processo completo em relação ao sistema nervoso. Eu tenho o estímulo do receptor, eu tenho uma entrada de sinal através dos neurônios aferentes. Neurônios aferentes são aqueles sempre que trazem informação. Eu tenho o controle sendo realizado pelo interneurônio. Eu tenho uma resposta sendo enviada a partir de um neurônio chamado neurônio eferente, que são aqueles que levam as respostas. No caso, um eferente do tipo motor. Ok? Então, este é o movimento reflexo. Quais são as características do movimento reflexo? Eu posso dizer que esse movimento ele é um movimento simples, né? Por que é um movimento simples? Porque ele envolve poucos neurônios. E será que é importante ele ser simples? Claro, porque ele sendo simples, ele torna-se rápido. Inclusive a velocidade aqui é muito importante, né? Todos os neurônios que participam desse processo, eles são neurônios do tipo mielinizados, né? O neurônio aferente e neurônio eferente são neurônios mielinizados, né? O interneurônio não é mielinizado, não precisa porque ele é bastante pequeno, né? Então ele é simples, ele é rápido. As sinapses que fazem parte desse mecanismo são sinapses do tipo químicas, não são elétricas. Por mais que seja muito rápido, as sinapses não são elétricas. Tá? Os neurotransmissores que participam dessas sinapses são a acetilcolina, em ambas as sinapses, né? E os receptores são nicotínicos. A acetilcolina, quando se liga em receptores nicotínicos, abre canais de sódio, promovendo a excitação da célula pós-sináptica, né? Então a sinapse, a comunicação, né? essa circuitaria toda, ela é muito simples porque envolve poucos neurônios, ela é muito rápida porque envolve poucos neurônios, os neurônios são o mais curto possível. Então imagine que o interneurônio dos neurônios que trazem informação da tua mão, eles são colocados na região superior aqui da nossa medula espinhal. Eles não vão estar colocados na região torácica, nem sacral. Por quê? Porque demoraria muito tempo para a informação ir até lá e voltar, né? Então, o ser simples é envolver poucos neurônios, é ser curto, né? O ser rápido, ser curto, poucas sinapses, mielinizado, né? E ele é estereotipado. Como assim estereotipado? Todos têm respostas semelhantes. Por quê? Porque em todos você tem a mesma característica de circuitaria neuronal. Então pessoas idosas, pessoas jovens, crianças, né? Independente do indivíduo, se você estimular, você vai ter uma resposta exatamente do mesmo tipo, né? E as respostas sempre relacionadas à proteção. Isso daqui, essas características nos permitem, por exemplo, diferenciar se uma resposta é reflexo ou não é, né? Então no futebol muitas vezes está lá o narrador dizendo: o goleiro defendeu por reflexo. Não é reflexo. Reflexo é quando você tem estimulação de receptores, não necessariamente receptores de dor, mas receptores sensoriais simples, né? E você tem uma resposta imediata, rápida, estereotipada e de proteção. O cara defendeu a bola que ia no gol, não é uma resposta estereotipada. Eu sempre digo, minha avó não faria a mesma coisa. Se fosse o atacante do outro time, ele ia fazer a mesma coisa? Ia defender a bola que estava indo para o gol? Com certeza não. Então, o conhecimento dessas características permite você diferenciar o que é um movimento reflexo e o que não é um movimento reflexo. Ok?
Então as características do movimento reflexo, né, elas podem ser observadas aqui. Ele é um movimento de proteção, ele é um movimento simples, ele é uma circuitaria neuronal simples, ele é rápido. No arco reflexo básico nós temos apenas 3 neurônios, né? As sinapses são químicas, acetilcolina, ou seja, colinérgicas. Ele é estereotipado. E aqui está o nosso, né, um desenho um pouco mais bem elaborado, né? Mas o nosso movimento reflexo. Então nós temos, por exemplo, aqui, né, receptores sensoriais intramusculares, que é o fuso muscular. Ele leva a informação à medula espinhal, tá, um interneurônio, e nós teremos aqui uma resposta acontecendo a partir de um neurônio eferente, que é um eferente motor, que é chamado aqui fibra motora, que vai estimular a placa motora das células musculares, que vão gerar então a contração, né? Nossa, receptores, próprios receptores musculares, exatamente. Então olhem só, além da mão na chapa quente, né, que outros tipos de respostas reflexas nós temos? Diversas outras. Então, quando você tem uma estimulação do tendão patelar, por exemplo, você gera uma resposta motora reflexa. Agora, como assim? Estimulação de tendão patelar gera resposta reflexa motora. Quando você estimula o tendão patelar, você está, na verdade, percute o tendão patelar, você está fazendo com que o teu tendão seja estirado. E esse estiramento do tendão, que acontece, por exemplo, quando você pisa em falso, né, ele gera uma contração de quadríceps. Em que sentido? Em que situações? Por exemplo, quando você está caindo. Então, se você estiver caminhando e pisar em falso, o que vai acontecer? Você vai ter um estiramento não apenas de tendão, mas também de musculatura esquelética. Isso vai gerar uma informação saindo da musculatura, indo lá para a medula espinhal, e isso vai gerar uma resposta motora que vai estimular a musculatura do quadríceps, fazendo com que ocorra a contração muscular. Ok? Então, o movimento reflexo ele não está necessariamente relacionado a receptores de dor, não é apenas dor. No caso dos próprios receptores, o estiramento gera o estímulo suficiente, gera o estímulo necessário para que nós tenhamos essa resposta reflexa no caso. Ok? Antes eu comentei com vocês que isso era o nosso arco reflexo básico. Além do arco reflexo básico, o que nós temos também que participa das nossas respostas reais, né, das nossas respostas verdadeiras em relação à estimulação de receptores. Se você colocar a mão na chapa quente e você tiver uma estimulação muito grande, por exemplo, você colocou a mão dentro do forno, bateu embaixo, levantou, bateu em cima, o que vai acontecer? Você vai ficar batendo embaixo e em cima? Não, você vai retirar. E essa retirada também é uma resposta reflexa. Então, quando o estímulo é muito grande, você não tem apenas a informação chegando ali no interneurônio e a resposta saindo unilateralmente. Você tem outras vias de comunicação que serão utilizadas e que vão gerar uma resposta, por exemplo, contralateral. Então, dependendo do tamanho do estímulo, você se joga para trás. Quando o cara leva um choque, o choque jogou o cara longe. O choque não joga o cara longe. Na verdade, você tem uma série de contrações que jogam o teu corpo em direção contrária àquele estímulo prejudicial. Quanto maior o estímulo, maior a resposta. Existe um experimento que era realizado, né, quando na utilização de animais em aulas práticas, onde você cortava a medula espinhal de um sapo, o que impedia ele de qualquer tipo de comunicação, né, tanto efetora quanto aferente com
tronco e membros inferiores, e você estimulava com concentrações diferentes de ácido uma das patinhas. Quando a concentração de ácido era pequena, aquela patinha ela gerava respostas contráteis, reflexas, porque você não tinha mais processamento central acontecendo, central superior acontecendo. Né? Quando você aumentava a concentração, você não tinha apenas unilateral, você tinha contralateral, e aumentava mais a concentração, ela era contralateral e ipsilateral, então tanto membros superiores quanto membros inferiores. Ok? Além de você ter essa estimulação contralateral, ipsilateral, essas informações também chegam no sistema nervoso superior, então você sente a dor acontecendo. Mas muitas vezes a dor é mais lenta do que a tua resposta reflexa. Então você encostou na chapa quente, tirou e depois vem a sensação de ardor na palma da mão. Ok? Exatamente pela velocidade desse sistema, pela velocidade da resposta reflexa. Ok? Então, só resumindo, né, o movimento reflexo é um movimento que envolve poucas vias neuronais, é o tipo mais simples de comunicação neuronal que nós temos no nosso organismo, no nosso sistema nervoso. Né? O arco reflexo básico ele envolve 3 neurônios, neurônio aferente, interneurônio e neurônio eferente. O neurônio aferente leva as informações até a medula espinhal, o interneurônio faz o controle e a resposta motora ela é estimulada pelo nosso neurônio do tipo eferente. O movimento reflexo ele é simples, o movimento reflexo, por ser simples, ele é rápido, o movimento reflexo ele é estereotipado, ele é igual em todos, e o movimento reflexo serve para proteção. Ok? Espero que tenha ajudado, pessoal. Boas aulas, com certeza vai ter um trabalhinho para vocês depois. Tá? Até mais.